primeiro Pod Pretas Paraíba do ano de 2025 está no ar. Eu sou Thaís Vital, jornalista e ativista da Biomi, coletiva de mulheres negras na Paraíba. E eu já começo com uma grande novidade para quem ainda não sabe sobre a mobilização mundial para a segunda Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver. Em novembro, gente, 1 milhão de mulheres negras estarão marchando nas ruas de Brasília para reforçar o nosso protagonismo histórico no enfrentamento ao racismo patriarcal, visibilizar nossos modos de fazer incidência política baseadas no legado ancestral e nos projetos de continuidade da comunidade negra e reafirmar o enfrentamento contínuo ao genocídio da população negra, ao feminicídio e à negação dos direitos fundamentais dos povos e comunidades tradicionais. É isso aí, Thaís, e a mobilização, gente, já começou. Já ultrapassou, inclusive, as fronteiras brasileiras e ganhou o mundo, viu? Deixa eu trazer aqui um spoiler para vocês. Sabe quem nós temos confirmado como participante da nossa marcha, segunda Marcha das Mulheres Negras? Nada mais, nada menos do que ela, Angela Davis, vai estar aqui no Brasil, marchando conosco lá em Brasília em novembro. Eu sou a Peri Camilo, ativista da Biomi, coletiva de mulheres negras na Paraíba, e essa temporada especial do Pod Pretas Paraíba também traz a marcha como seu foco principal. Nós vamos falar de mulheres negras na ciência por reparação e bem viver. E a gente começa com tudo, viu? Com a nossa conversa hoje é com a ativista da Biomi, Uliana Gomes, que é doutora em antropologia, deixa ela... Doutora em antropologia. Seja bem-vinda, Uliana, é com muita honra, com muita alegria que a gente inicia essa temporada e é muito bom recebê-la aqui para falar com o Pod Pretas Paraíba. Seja bem-vinda, mas antes, conta um pouquinho para a gente sobre a sua jornada, sobre a sua história. Oi, Thaís, oi, Peri. Hoje, nessa experiência de estar no lugar de entrevistada, né, de estar dialogando, eu que geralmente estou aí na gravação entrevistando outras mulheres, e aí eu estou nervosa, mas vai dar certo. Quando a gente fica no lugar de entrevistada, a gente fica nervosa. Então, eu sou Liana Gomes, né, ou Uli Gomes, e para algumas pessoas Preta, que é meu nome, que eu acho que é o primeiro nome que eu recebi, que eu conhecia, né, desde criança. Eu venho lá do sítio Lagoa do Gonçalo, lá de Pilar. E aí foi onde eu aprendi que meu nome era Preta, e depois que eu fui à escola que eu descobri que meu nome era Uliana, né? E aí era um nome que as pessoas não sabiam chamar, e aí eu fui construindo a minha identidade nessa construção. Desde então, uma pessoa muito apaixonada pela educação, desde criança eu já sabia o que eu queria ser. Quando alguém perguntava, o que você quer ser? Eu falava, quero ser professora. Eu não sonhava que eu ia ser doutora, né? Mas eu sabia que eu queria ser a tia lá da escola, que eu gostava, né? Então, e aí eu vou me construindo nesse percurso, né, de educadora, e aí me formo em ciências sociais, inicialmente, licenciatura, depois vou para um mestrado em antropologia, e recentemente eu me formo enquanto doutora em antropologia, né? Em 2017, eu inicio o meu percurso enquanto ativista negra na Biomi. É quando eu vou descobrir vou me entender enquanto mulher negra, né? Enquanto mulher que movimenta as estruturas junto com ela, como diz a saudosa Angela Davis. E aí eu vou me construindo também enquanto a professora da educação básica, mas também da educação superior recentemente, que é minha área de atuação, né? Sou especialista em saúde da população negra, é a minha área de pesquisa, mas também namoro com a educação étnico-racial. E aí vou tecendo a minha história e construindo caminhos e abrindo novos caminhos para as mulheres que vêm depois, e também me fortalecendo nesses caminhos que já foram abertos, né, para que eu pudesse chegar aqui, porque sem a força das mulheres que movem esse país e que movem essa sociedade, eu não estaria onde eu estou. Então, eu sou fruto de muita resistência e de muita construção negra nesse país. Para quem está acostumada, né, a ouvir Uliana apenas do lado de cá, agora vai ser impactada, né, com essa potência, né, com a potência dessa mulher que a gente tem a grande honra de conviver diariamente, que a gente conhece, que agora com o Pod Pretas a gente tá mostrando para vocês, né, tendo o privilégio de ter Uliana aqui com a gente. E aí, para a gente começar, né,
essa nossa entrevista aqui no Pod Pretas Paraíba, a gente já começa trazendo uma coisa que o Liana não contou, mas que a gente faz questão de contar, é que o Liana é a primeira mulher negra e cotista a se tornar doutora pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Paraíba. Para nós, isso é um grande orgulho, uma inspiração e a certeza de que ela abre caminhos para muitas outras estando ocupando, né, esse espaço. No entanto, a gente também se questiona por que só em 2024 a gente tem a primeira mulher negra e cotista doutora pelo PPGA da UFPB, né? Apesar das mulheres brasileiras representarem 75,5% das pesquisadoras com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, apenas 7% desse número são mulheres negras. Uli, que a gente costuma chamar carinhosamente aqui, né, na Biomi, considerando as suas experiências enquanto pesquisadora e cientista, como é que você avalia esse cenário da presença das mulheres negras no campo das ciências? É um campo desafiador, né? Como todos os campos de poder, porque o fazer pesquisa e estar produzindo ciência é um campo de poder, né? É um campo que vai instituindo a sociedade, que vai construindo teorias, que vai desconstruindo outras teorias, e nesse campo de poder, a gente também é negligenciado, também é anuladas, né? Como a Sueli Carneiro vai trazer, né? A presença do epistemicídio, né? Essa coisa a produção das mulheres negras, ela existe desde sempre, mas durante muito tempo ela foi apropriada por homens e homens brancos ou por mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras não eram consideradas enquanto intelectuais, né? Esse distanciamento da intelectualidade da figura feminina negra, né? Então, quando eu me debruço sobre esse cenário, né, e pensando também nessa trajetória que foi para que eu chegasse onde eu estou hoje, que foi um cenário muito difícil, que por várias vezes eu pensei em desistir, porque estar produzindo ciência, estar num programa de pós-graduação não é só passar numa prova, num projeto, é você estar o tempo todo provando para as pessoas que o que você faz realmente foi você que fez, né? Que o que você está dizendo ali, do que você está trazendo a partir das suas pesquisas, são dados científicos, que tem todo um método, que tem uma teoria, que tem uma questão de construção. E esse processo de convencimento sobre o que a gente produz e a validação desse conhecimento no campo acadêmico, no campo da ciência, ele é desafiador para a gente, que é mulher negra. Sem contar que, além dessa descredibilidade que nos é imposta, né, a gente ainda conta com esse processo da intensificação do racismo sobre os nossos corpos. Então, não é um caminho que eu só estudei, foi um caminho que eu precisei lutar para me manter viva. Porque por várias vezes você vai para a sala de aula chorando, você vai com ódio, você vai querendo quebrar a porta, você vai querendo bater de frente, você tem que lutar para não passar pelo processo de asfixia social que a gente vivencia dentro da academia, porque a gente é negado, porque os nossos trabalhos não são lidos como trabalho científico. E aí, quando você se coloca enquanto ativista, ainda vem vem o questionamento, mas você tem que ser menos, tem que trazer menos ativismo aqui, né? Nem tudo é militância. Então, essa descredibilização da ciência que é produzida pela mulher negra ativista, que é colocado nesse campo de, mas nem tudo pode ser militância. E aí, uma das coisas que eu sempre questionei é qual o conceito de militância que essas pessoas, né, que me questionavam, os meus pares ou até mesmo os meus professores, estava pensando, que conceito é esse, não é? Porque militância, para mim, esse ativismo, ele é vida, para a gente é essencial. Sem isso, a gente não se mantém na sociedade que a gente está e nem assume os papéis que a gente tem. É porque constantemente a gente tá militando, a gente está no ativismo na fila de um banco, a gente está no ativismo, na militância, numa feira, a gente está na militância em todos os lugares, porque a gente precisa militar para se manter vivo, né? E aí eu me perguntava, o que está por trás desse discurso não pode ser só militância, né? Mas, e também me questionava, eu não posso falar sobre a população que eu faço parte, eu não posso falar sobre os problemas da população negra, mas um antropólogo branco que vai se apropriar do conhecimento produzido por essa população negra, ele pode, né? Porque durante muito tempo a gente viu o antropólogo branco indo para populações negras, trazendo
os seus rituais, trazendo as suas teorias, o seu modo de vida, e isso sendo vendido em grande instância. Mas quando é a gente não pode, né? Então, é um processo constante de quebrar paradigmas, de romper barreiras e de puxar outras pessoas com a gente nesse processo, porque sozinha a gente não vai. Né? E aí, uma das estratégias para seguir nesse percurso da produção da ciência e da antropologia, que é a área que eu quero, né? Eu precisei me cercar dos meus. E uma das estratégias foi, junto com o Everson Bezerra, que também é um antropólogo, foi a gente construir, e aí com o apoio de Ana Margarida, da professora Patrícia Pinheiros, da professora Dilma Nascimento, a gente construiu um núcleo de estudantes negros na antropologia, para que a gente pudesse se fortalecer e ir trazendo os nossos, porque é aquela coisa, eu não quero ser só a primeira, eu quero ser uma de muitas. Então, eu não quero ser a única, eu quero que muitas outras pessoas venham, né? Isso também é um processo de você ir rompendo esses caminhos, essas barreiras, dentro da produção da ciência, e você trazer outras pessoas negras com você. E aí, na construção do NEAN Ojiobá, né, que é um núcleo de estudantes e pesquisadores negros do PPGA da UFPB, a gente vai se fortalecendo. A gente se fortalece enquanto já integrantes, né, do programa, e a gente vai fortalecendo as pessoas que também querem acessar esse programa a partir de um cursinho preparatório, né, que isso também vai nos dando energia. Então, você vê que não é, as pessoas dizem assim, mas você só estuda, não é só estudar. A gente tem que estudar e a gente tem que lutar para se manter ali, a gente tem que convencer, porque a seleção, para a gente, ela não acaba com a prova e com a defesa do projeto para entrar. A seleção dura o processo todo. Né, que é o processo todo você convencendo que você merece estar ali, é o processo de formação todo você provando que aquilo ali foi você que fez, que o seu currículo, e aí você tem que crescer o currículo cada vez mais e ainda provar que o que está no seu currículo realmente foi feito. Então, é um percurso muito duro, mas necessário. Porque se a gente não chega nesses espaços, se a gente não constrói ciência a partir do que a gente pensa, das nossas perspectivas, né, a partir dos nossos métodos e sobre a realidade da nossa população, a gente vai deixar esse espaço continuamente branqueado e dominado por esse processo de branquitude, né? Então, é necessário que a gente se aproprie disso e que a gente lute e se fortaleça, e eu sonho que em algum momento, as próximas pessoas que vão acessar esse programa de antropologia, né, não passem pelo que eu passei, porque muita coisa que eu passei dentro do programa não precisava ter passado, como ter tido o trabalho jogado no lixo, desconsiderado, ter sido humilhado em algumas situações, né? Então, eu espero que em situações que eu enfrentei de racismo dentro do programa, não seja, que outras pessoas não passem por isso, né? E que o respeito e que o processo de equidade social esteja presente no programa, né? Que o programa, ele se reconheça enquanto responsável pelo não acesso da população negra, né? Por essa não circulação de mais pessoas negras no programa. E, além disso, ainda tem todos os desdobramentos que essa necessidade, né, de ficar provando o tempo inteiro traz. Porque a gente precisa também pensar no adoecimento, né, mental da população negra que acessa a pós-graduação, mas principalmente, né, pensar que não é apenas o acesso, mas a permanência dessas pessoas, né, principalmente. Porque a gente já está o tempo inteiro na sociedade disputando espaço, provando que a gente merece existir, né, que a gente existe fundamentalmente, mas aí a gente chega na universidade, né, no espaço científico, no campo das ciências, e ainda precisa seguir, talvez mais forte ainda, essa disputa por espaço. E aí isso acaba ocasionando no nosso adoecimento mental, né, físico, e a gente não tem quem cuide também, né? Então, são vários desdobramentos nesse sentido, né? Verdade. Ouvindo você falando, Uli, sobre toda a tua jornada na universidade enquanto aluna negra, a gente também lembrei da minha trajetória na universidade também.
Eu fiz a faculdade de jornalismo já com 37 anos, então é mais um preconceito que atravessa, né, que é a questão do etarismo. Então, eu era uma mulher negra de 37 anos, uma faculdade da capital, morando no interior. Então, olha aí, vão atravessando outros preconceitos também, né? E só que o ser negra era o que se destacava, chegava primeiro a minha negritude, né? E não tinham professores negros na universidade. Eu também não fui apresentada na universidade autores negros para que eu pudesse ler, para eu pudesse me apropriar dessa literatura negra que a gente sabe que existe. Mas a universidade de jornalismo, a gente não, durante os 4 anos eu não fui apresentada. Só no TCC, pelo meu objeto de estudo, que era o feminismo negro, eu comecei a fazer pesquisa, mas aí era uma pesquisa que eu fui fazer, externa, né? E ainda assim, algo interessante que aí vai de encontro com a minha pergunta, Oli, é que eu também fui questionada por essa militância dentro do TCC, porque aí uma professora disse, tem que ter outros autores. Que outros autores vão falar do feminismo negro, se não as próprias mulheres negras? Como é que eu vou pegar a autora branca ou um autor branco para falar de feminismo negro? Então, o questionamento parece ser muito óbvio, né? É tão óbvio, mas infelizmente isso aconteceu dentro da academia, né? E aí, dentro desse contexto, Uli, eu pergunto a você sobre os impactos que uma mulher nas ciências sociais, humanas, especialmente dentro da antropologia, que é a tua área, ela vai impactar esse processo político de reparação e bem viver, porque eu tenho certeza que se eu tivesse uma professora negra nesse momento, eu não teria passado por tantos obstáculos, né? Então, esses impactos dessas mulheres nas ciências, por reparação e bem viver, na sua opinião, quais são esses impactos? Essa relação da ausência, né, da epistemologia negra na formação da graduação, mestrado, doutorado, é uma realidade que atravessa todos os cursos, né, da formação nas ciências. E aí, eu também, como você, eu não tive professores negros, né, professores que me colocassem em contato com a teoria negra, né, e aí eu vou tendo isso também a partir do meu objeto de pesquisa, que foi entender como as pessoas com doença falciforme na Paraíba vão construindo as estratégias de viver, né? Inicialmente no mestrado com as mulheres mães, que se descobrem mães de crianças com doença falciforme, e no doutorado com pessoas negras, né, com doença falciforme, como é que elas constroem as estratégias de cuidado. E aí, eu não poderia estar lidando, né, trabalhando com um tema que é relacionado à população negra, porque a gente sabe que a doença falciforme, ela comete em sua maioria a população negra, né? É a doença genética mais prevalente no Brasil, mas conta com um silenciamento muito extenso. É uma doença que tem para mais de um século do seu primeiro diagnóstico, mas que tem políticas públicas que ainda não funcionam como deveria, né? A gente não tem as implicações necessárias para que as pessoas tenham uma condição digna de viver, né? Enquanto pessoa com doença falciforme. E aí, quando a gente tem professores negros, né? Hoje eu estou como professora da Universidade Federal da Paraíba, enquanto professora substituta, e eu já encontro colegas negras, né? Enquanto professoras também. E aí a gente fica conversando, dialogando, e a gente vai percebendo o impacto que a gente vai causando na vida dos nossos alunos e como que a nossa vida teria sido diferente se a gente tivesse encontrado professores negros, né? E que tivesse essa identidade negra política. Porque quando a gente dialoga com isso, a gente não está falando só de teoria, de conhecimento, a gente está falando de vida, de entender o que é ser negra na sociedade brasileira, quais são os impactos, como que isso implica na formação daquele educando, na formação daquele aluno, daquela aluna. Né? Que você vai entender a realidade desse aluno e você vai construindo diálogos com ele, e diálogos de acolhimento, porque a gente, dentro da universidade, a gente não precisa só de conhecimento e de teoria, a gente precisa de acolhimento. A universidade, ela é um campo minado para quem é negro, para quem é negra. A gente precisa cuidar dessas pessoas e a gente precisa pensar uma formação que seja pautada no cuidado e no afeto. Né? Como Bell Hooks vai trazer na trilogia dela sobre a educação, né? Uma educação que esteja pautada na pessoa e que a pessoa seja vista,
né? E quando a gente vai vendo essa pessoa, quando a gente vai tecendo formações, quando a gente vai tecendo construções de conhecimento, pensando na identidade dessa pessoa e na construção dessa pessoa na sociedade, a gente vai criando vínculos com essa pessoa, seja pelo cuidado, seja pelo afeto, seja pela formação. E isso faz com que a pessoa vá encontrando um espaço seguro dentro da universidade, encontrando forças para continuar nesse processo de formação. Porque uma das coisas que a gente enfrenta quando a gente acessa a universidade é a ausência de diálogo entre teoria e prática, né? Essa coisa de muito conteúdo, e muitas vezes é um conteúdo que não fala com a realidade de onde a gente vem. A população negra, a gente sabe, a partir de pesquisas estatísticas, que é a população, em sua maioria, de origem periférica. Muitas vezes a gente vai encontrar alunos que não foram ao cinema, que não foram a bibliotecas, que não têm acesso à internet. Como que você vai exigir que esses alunos leiam 10, 15 textos por aula e geralmente em outro idioma? Isso é pensar em cuidado nesse aluno também. Porque o que ele sonhou a vida inteira, que era acessar esse espaço da universidade, no primeiro período ele vai embora. E o que foi um sonho torna-se um pesadelo, porque a universidade, ela vai minando os sonhos desses jovens, desses adultos, né, dessas pessoas idosas também que acessam a educação, né? E aí a gente vai, e aí quando eu falo em pessoas adultas e pessoas idosas, é para também enfatizar que a universidade, ela não é um espaço só dos jovens, é um espaço de todas as pessoas que quiserem, porque principalmente nós, né, que somos da população negra, muitas vezes a gente tem que cuidar dos filhos, de toda a família, e depois pensar em acessar a universidade. E aí, que universidade é essa? Essa universidade vai estar preparada para receber essa pessoa? Né? Quais são as estratégias que essa universidade vai construir para receber? Né? E essa construção de receber, de fazer com que a pessoa permaneça, ela passa desde a estrutura, a questão teórica de cada professor. Se o professor não dialoga numa linguagem que seja compreendida por quem está acessando aquela universidade, ela vai expulsar aquele estudante. Se a universidade ela não consegue colocar em uma linguagem compreensível o processo burocrático dela, de bolsas, o processo burocrático de matrícula, o processo burocrático de todas as estruturas que a gente tem que sustentar o pilar da universidade, se ela não consegue colocar numa linguagem em que seja compreendido por todos os públicos, ela está falhando também. E ela falha justamente com nós, porque somos nós que temos o acesso à educação básica negado, somos nós que temos a educação básica muitas vezes fragilizadas, somos nós que não temos muito tempo de estudar, porque a gente tem que dividir o nosso tempo entre cuidar de casa, cuidar da família, trabalhar e estudar. E aí a gente não vai tendo muitos acessos, né? Então, por onde passa esse bem viver? Né? Esse bem viver passa por tornar possível a escolha de quem está na universidade, né? Esse bem viver passa por enxergar essas pessoas como humanos, como pessoas que estão ali num processo de construção e que essas pessoas passem pelo esse processo de acolhimento, que essas pessoas tenham suas histórias valorizadas, que essas pessoas recebam oportunidades. Porque se você enche a cabeça dessas pessoas apenas com teorias, com métodos, com isso, com aquilo, e você não dá oportunidade para que essa pessoa acesse esse mundo, isso não vai fazer sentido para ela. Né? Isso é mais um processo de exclusão. Você pega 4, 5 textos em francês e inglês e você quer que todos os seus alunos leiam? Isso é um processo de exclusão também, porque a gente não tem a cultura do idioma, de falar outros idiomas pré-estabelecido na nossa sociedade. A gente sabe que hoje, para falar 2 ou 3 línguas, você tem que pagar, porque as escolas na educação básica, elas não dão conta. Né? Então, quando você torna o ensino possível para todos os públicos, quando você constrói um diálogo que é compreendido por todos os públicos, e quando você tem uma estrutura de universidade que acolhe e não expulsa, porque muitas vezes a gente se sente expulso de dentro da universidade, né? Porque você para estar na universidade, você gasta com transporte, você gasta com alimentação, você gasta com roupas, você tem todo um gasto.
E se a universidade exige de você uma dedicação exclusiva, porque a gente sabe que não é só ir para as aulas, a gente tem que produzir, a gente tem que estudar muito, mas como que se faz isso trabalhando 8 horas por dia, né? Como que se faz isso? E aí você chega à noite, e principalmente na realidade dos alunos da licenciatura, você chega à noite, você passa mais 3 horas sentada, com uma sobrecarga de textos enormes e com a linguagem que você não compreende. Que universidade é essa? Né? Para quem a gente está produzindo ciência? Que discurso de produção de ciência é esse que a gente tem? Para quem é a ciência? Mais uma vez, para privilegiar quem tem as oportunidades de poder é, adentrar dentro desses sistemas, né? Então, hoje a gente tem universidades com menos bolsa, a gente tem universidades com estrutura precarizadas, a gente tem universidades em que o corpo docente precisa se ampliar, e esse corpo docente ele precisa passar por um processo de formação, principalmente na questão do letramento racial, porque a gente tem uma realidade de docentes que não consegue dialogar com a população negra, e que muitas vezes coloca a população negra, mais uma vez, no lugar de marginalizado, né? Então, são processos que a universidade precisa ser repensada, né? São processos que a universidade tem que tomar para si. Isso que a gente cobra muito das escolas, né? Desse processo da implementação da Lei 10.639 de 2003. Ele precisa estar dentro da universidade também, porque é a universidade que está formando os profissionais que vão para a escola. Se a universidade ela não está dialogando com isso, ela também não está atenta a esse processo de bem viver, né? E porque esse processo de bem viver passa por essa construção da dignidade da pessoa humana, né? Da acesso aos direitos e das condições necessárias. Então, eu penso que essa produção de ciência, ela precisa ser pautada num diálogo, né? Num discurso e numa narrativa que seja compreendida por todos os públicos que a buscam. Se alguém está buscando e está sendo expulso, ou expulsa dessa realidade, a universidade, nessa produção de ciência, ela está falhando, porque ela está, mais uma vez, privilegiando e fazendo com que se permaneça essa dominação do poder na mão da branquitude. O Liana traz reflexões muito importantes, né, e impactantes com relação a essa produção científica, também no sentido de alertar, né, e que as instituições, né, de fato, assumam essa responsabilidade também, né? Então, para a gente continuar, né, nessa discussão, que você já falou um pouco nessa sua fala, mas gostaria que você pontuasse, de fato, quais são os caminhos para aumentar a participação das mulheres negras, especificamente nas ciências. Retomando um pouco do que eu estava falando antes, é preciso que essa universidade ela esteja preparada, né? Se hoje a universidade é um dos principais campos da produção de ciência, do fazer científico, ela precisa se preparar e estar estruturada para receber os públicos que a ela procuram. E nós, enquanto mulheres negras, estamos constantemente procurando acessar essa universidade, né? Assim como a nossa sociedade, ela precisa se construir enquanto uma sociedade que possibilite essa busca, né? Que nos dê condições de caminhar nos rumos da ciência, porque nós produzimos ciência e nós produzimos muito bem. Se a gente for ver os nomes e as pessoas de destaque hoje nas ciências, a gente vai encontrar muitas mulheres negras, mas vai conversar com essas mulheres negras para saber o que é que elas passam. Quantas vezes elas tiveram que silenciar para outras pessoas brancas assinarem projetos delas, né? Para poder ter esse projeto em circulação. A gente precisa de uma universidade que se construa enquanto uma universidade antirracista. Para se construir enquanto uma universidade antirracista que possa contribuir com a formação de mulheres negras, né? E também uma universidade feminista, né? Que dialogue com a realidade das nossas mulheres. Porque a gente tem muitas mulheres mães, né? E essas mulheres mães vão deixar os seus filhos com quem? Na hora que estiverem assistindo aula. Né? A UFPB tem um projeto que eu conheço,
que eu não estou lembrado o nome agora, mas é alguma coisa brinquedoteca que para receber criança, mas tem uma restrição de idade. Eu já vi várias alunas que falam com os filhos, e tem professores que não aceitam, que olham troncho, ou que até prejudicam essas mães, né? Essas mulheres mães. E aí, essa universidade, ela tem que olhar para essas mulheres e entender todo o papel que a estrutura social da nossa sociedade impõe sobre essas mulheres. E a universidade, ela precisa dialogar com isso. E a universidade, enquanto produtora de conhecimento, ela sabe muito bem, né, as pessoas que fazem a estrutura de uma universidade funcionar, que na sua maioria são doutores, né, nas suas respectivas áreas, eles sabem de como a estrutura social funciona para a mulher negra no Brasil. Então, essa universidade, ela precisa se preparar, ela precisa se preparar dando condições para que essa mulher possa assistir aula, ela precisa pensar na questão de infraestrutura econômica, então a gente precisa de uma ampliação de bolsas que possam contemplar essas mulheres também, né? A gente precisa pensar como que essas mulheres vão estar tendo acesso ao material que é exigido para cumprir o curso, né? E se a gente está falando, principalmente falando de universidade pública, né? Que é uma das coisas que eu toco sempre na tecla. A universidade é pública, mas ela não é gratuita, ela custa muito caro. Né? E ela custa muito caro para a gente, muitas vezes a gente não tem esse muito caro para pagar, né? Para os materiais que a gente acessa. Internet custa caro, papel custa caro, transporte custa caro. Como que você exige das mulheres negras, que em sua maioria, quando a gente vai ver no ranking de mercado, são as que menos estão trabalhando com trabalhos de carteira assinada e que recebem um salário justo, né? Como que a universidade está lidando com isso? Porque isso é uma realidade que vai perpassar. Ou você vai simplesmente oferecer um curso de graduação, de graduação, de mestrado e doutorado, e você vai oferecer, e quem está entrando que se vire para estudar. Porque quando você faz isso, você está mais uma vez silenciando e legitimando quem sempre teve o poder na mão. Né? Porque quando o programa de antropologia, ele silencia diante de estudantes que trancam o mestrado e o doutorado por não conseguirem conciliar o trabalho com a formação, e geralmente são mulheres negras que fazem isso, né? Eles estão silenciando diante disso. E eles estão sendo, como eu posso dizer, eles estão, fugiu a palavra agora, mas é como se eles estivessem sendo omissos diante da situação dessas mulheres e reafirmando esse processo de poder da branquitude, né? Então, se você não tem uma universidade aberta, se você não tem uma universidade que dialoga com a estrutura econômica, social, política e cultural das mulheres negras, você não tem uma universidade para todos. Você tem uma universidade que vai privilegiar sempre o mesmo grupo, né? E se você pensa um programa de graduação, um programa de pós-graduação, e você não pensa na realidade das pessoas que estão acessando esses cursos, e você diz, entra e estuda quem pode. Mais uma vez, você está sendo conivente com o poder de branqueamento da nossa sociedade, né? É sempre a repetição dessa estrutura. Então, a gente tem mulheres negras com pesquisas brilhantes, mas que não conseguem espaços de publicação ou de circulação das suas pesquisas, porque são silenciadas tanto pelo machismo quanto pelo racismo, né? Então, você tem mulheres que têm produções gigantescas, mas que não conseguem alavancar com essa produção, porque a ciência ela ainda continua branca e masculina em sua maioria, né? E aí a gente tem um processo aí estranho, né? Se constrói políticas públicas para o acesso à universidade, para a população negra, para as mulheres, mas não se constrói a permanência e o pós, né? Porque não é só se formar. Você tem que ter um campo de trabalho que respeite essa figura feminina, né? Que respeite essa mulher negra, que reconheça a produção de conhecimento dessa mulher. É preciso ouvir o que essas mulheres estão falando, é preciso ler o que essas mulheres estão produzindo, né? Então, se você tem essa universidade que não está dialogando com isso, então você não tem uma universidade aberta para todos. Você tem uma universidade seletiva, né? E uma seletividade branca,
né? São sempre as mesmas pessoas que vão estar ali. E isso a gente vai ver principalmente dentro das áreas mais concorridas dentro das universidades, que são geralmente as áreas de saúde. Quem são as pessoas que estão ocupando as universidades? A UFPB começou recentemente a fazer o programa de identificação. Até um tempo atrás, as cotas sempre os lugares de alunos cotistas sempre foram ocupados, mas você não encontrava pessoas negras nas turmas de saúde, mas as vagas estavam sendo ocupadas. Esse também é um processo de negligenciamento, né? E muitas vezes são cursos que são muito caros. Se você pega o curso de odontologia, quando chega no quinto período, você tem que gastar de 20 a 25 mil. Qual é a mulher negra hoje que tem condições de fazer isso? Se a universidade não subsidia esses custos, como é que se produz ciência? Essa mulher ela tem um grande potencial, mas ela não tem a estrutura necessária, que é uma estrutura que foi negada, que foi roubada durante toda a história da nossa sociedade. Né? Então, a gente precisa de uma produção de ciência que ofereça estrutura, que tenha um discurso que seja compreendido por todas as pessoas, que tenha recursos para que se possa construir ciência, e que essa construção das mulheres negras sejam valorizadas, e que nós não precisamos, que a gente não precise o tempo todo ficar dando carteirada para ser ouvido diante do que a gente produz. Né? Eu acho que passa pelo respeito, passa pela questão econômica, passa pela questão política e passa pela questão sociocultural. Então, a gente ainda caminha muito longe disso. Porque se a gente e isso eu falo a partir da universidade, né? Que é a UFPB, que foi a universidade que eu comecei a graduação e que hoje eu sou professora. A UFPB ainda caminha longe disso, né? Então, é preciso que essa produção de ciência, ela seja uma produção de ciência humanizada, e que essa humanização dessa ciência, ela passe pelo reconhecimento das pessoas, pela valorização das pessoas e pelas condições dessas pessoas fazerem ciências, e do respeito dessa produção de ciência que é produzida por essas mulheres negras. Uli, só para a gente, antes da gente encerrar, no começo a gente falou, né, que estamos aí em marcha, né, estamos numa grande mobilização para a segunda marcha das mulheres negras por reparação e bem viver. E aí eu gostaria que você encerrasse a sua fala respondendo por que as mulheres negras das ciências precisam marchar por reparação e bem viver em novembro deste ano, dia 25 de novembro, lá nas ruas de Brasília. Porque nós precisamos ocupar os nossos lugares, porque nós precisamos ser ouvidas, porque nós precisamos estar vivas para poder ver os frutos das nossas produções circularem, né? Marchar, né? Seguir em marcha é necessário para manter-se viva, né? Pode parecer quem não conheça ou quem não dialogue com a estrutura funcional do Brasil, diga, mas todo mundo vive nesse país, não. A gente não. A gente não recebe esse direito à vida, a gente luta pela vida. E marchar por reparação e bem viver é marchar pela vida, é marchar por reconhecimento, é marchar pela produção da ciência negra, é marchar pela valorização da ciência, é marchar para que mais mulheres negras possam sonhar em ser cientistas e para as que já são cientistas sejam reconhecidas e valorizadas e, acima de tudo, respeitadas. Esse é um dos grandes desafios para as mulheres negras que ocupam a ciência hoje, é serem vistas, ouvidas e respeitadas e, acima de tudo, valorizadas. Né? Então, a gente precisa marchar para viver e fazer acontecer nessa sociedade brasileira. Uli, obrigada demais pela sua participação. Eu sei que você está acostumada a estar do outro lado dos bastidores, né? Sendo a entrevistadora e agora como entrevistada. Mas para a gente que faz a produção desse programa, é uma honra muito grande saber que um tema tão importante quanto esse, nós temos dentro da Biomi uma pessoa que é especialista para poder falar o quanto é importante que a gente ocupe também esse espaço das ciências. Né? Para a gente também é uma honra muito grande ter uma doutora
né? A doutora Uliana. E parabenizar você por essa explanação, porque quando a gente pensa nesse tema, a gente pensa em quem ouve, né? E aí, quem nos ouve, ouviu agora o testemunho de alguém que teve dos dois lados, enquanto estudante e agora enquanto professora, e a gente percebe a convergência do mesmo problema, que é o racismo estrutural. Enquanto aluna, você enfrentou e agora você também enfrenta enquanto professora. Mas você não trouxe só os problemas e os desafios, você também trouxe a solução para esses desafios, né? E pontuou essas soluções. Então, para a gente foi um prazer muito grande te ouvir. Tenho certeza que todo esse registro de você aqui hoje serve como uma inspiração e fortalece também, né, as futuras gerações para que possam buscar se inspirar em você para seguir. Né? A gente sempre diz que o Pode Pretas Paraibas ele tem essa força, né? Como diz o nosso lema, que Pretas na Rede é revolução, e a gente acredita que essa revolução no Brasil ele só pode acontecer através das mulheres negras. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite de estar desse outro lado, né? Pela oportunidade de estar dialogando sobre temas que é muito caro para mim e que eu gosto muito, né? Eu gosto de causar confusão mesmo nesse cenário, de questionar, de dizer, ó, cadê as coisas aqui, de fazer isso. Então, eu me sinto bem realizada na atual situação da minha formação e poder falar sobre isso para mim é muito importante, porque, e principalmente aqui, né, entre as minhas, e aí alcançando diversas pessoas que vão estar me ouvindo, é uma forma de eu colocar para fora tudo que eu vivenciei e de compartilhar e de também fortalecer outras pessoas que sonhem com esse lugar de doutora na ciência, né? De tantas outras meninas, e poder construir esse caminho na educação no Brasil, porque eu acredito que só através da educação, né, e de uma educação preta é que a gente vai estar transformando a nossa realidade social. Então, um cheiro grande para vocês, um cheiro grande para todo mundo que está nos ouvindo, e já já eu chego por aqui de novo, mas enquanto entrevistadora. Que venham muitas Ulianas, Ulis, pretas, ocupando esse espaço e principalmente marchando conosco em Brasília no dia 25 de novembro, através da mobilização que está havendo em todos os estados do Brasil. Então, se você é daqui da Paraíba, está nos vendo, nos ouvindo, procure o Comitê Estadual por meio do Instagram, @ComitêPB da Marcha 2025, que lá tem todas as informações, a gente tem um grupão no WhatsApp para fazer essa mobilização. Então, todas as mulheres negras que estão na Paraíba e que são da Paraíba fazem parte dessa história. E o Pode Pretas Paraíba, gente, fica por aqui. E aproveitem para seguir as nossas redes sociais. No Instagram e no YouTube, a gente é @abiomipb. No Facebook é facebook.com/abaiomi.pb. E o nosso site, abaiomi.pb.com. Até o próximo episódio. Pretas na Rede é Revolução.